E aí, Cecília? Primeira vez que eu faço isso, viu? Vamos ver. Tudo Vamos ver se a bem? internet nos ajuda também, né? Tá me ouvindo direitinho? Tô. Você também? Também estou ouvindo. A gente sabe que a gente, boa parte, maior, acho que talvez a maior parte da classe artística está vivendo um momento de crise com este governo que aí está. Você vê alguma solução para isso? Você acha que tem solução isso? Olha, Damascena, eu me criei num país onde existia o que se chamava teatro independente, independiente. E esses grupos, eu não sei se vocês têm notícias de um grupo de São Paulo que chama Teatro dos Containers, né? A coisa mais parecida que eu vi. Claro que tem outros grupos assim, mas o que eu conheci de perto, quer dizer, pessoas que limpam o banheiro, vendem as entradas, depois fazem a peça, e são uma cooperativa de teatro, depois eles dividem o que ganharam e vivem assim. E eu acho uma maneira muito linda, assim, realmente, de fazer teatro. Não sei se dá para viver hoje, porque verdadeiramente, quando eu era mais nova, a vida não era tão cara, né, como hoje. Uhum, E também tem outro porém, que onde eu nasci, na Argentina, a educação é de graça. E você uhum, pode também ir a um hospital. Então, isso muda tudo. Quando você tem que pagar a escola para a criança, tudo você tem que pagar, você tem que ter plano de saúde. Então, é mais difícil sobreviver, não é? uhum. Mas eu acho bonito, assim, a pessoa se dispor a limpar o teatro, limpar o banheiro, vende cafezinho, faz hambúrguer. E o container, realmente, eles têm uma qualidade muito, muito alta. É muito Uhum. bom. Talvez seja É, uma solução, as cooperativas, assim. Vamos ser um movimento sem terra, movimento sem teatro. Então, MST, o pois meu. é. Como é que você. Legal. Você, alguns anos atrás, eu já perdi, acho que 4 anos atrás, talvez, você foi lá no Teatro de Itaguaí, a gente conversou um pouco lá. Você tem ido. Você foi a Nova Iguaçu, né? Visitar o pessoal do Grupo Sim, Fã. fiquei muito ligada a esses meninos de Nova Iguaçu que são muito talentosos, muito. Agora eles estão fazendo uma peça do meu marido, a Revolução na América do Sul. Pois é, pois é. Como é que você tem visto? Você falou, né? Você tem um grupo lá de São Paulo. Como é que você tem visto esse movimento desses grupos de teatro da periferia hoje, né? Você Olha, tem rodado bastante. eu acho da maior importância, vou te dizer. Eu estava pensando nisso hoje, conversando com alguém, porque esses grupos cumprem uma função que vai além do teatro, que é uma. Eles discutem questões de cidadania, sabe? Uhum, Questões de direitos. Além do mais, abrem outras possibilidades para as pessoas. uhum, Com a própria participação, porque os meninos de Nova Iguaçu são de Nova Iguaçu, uhum, e têm uma qualidade muito grande, e apresentam textos bons, mas estão dando lições de cidadania, na verdade. Isso é muito importante. Eu não sei como estão se organizando as comunidades no Rio, uhum, diante dessa epidemia, mas em São Paulo eu sei que se organizaram da seguinte forma: nas comunidades nomearam jovens que são responsáveis por um quarteirão, uhum, que vão visitando famílias, pessoas que têm que ficar confinadas, levando alimentos, levando produtos de higiene, enfim. E, e tem uma organização comunitária realmente, não é? uhum, E eu fiquei pensando se o teatro não tinha uma coisa a ver já, sabe? uhum, Então, é para além do teatro, eu não sei, o teatro sempre teve essa função, né? Teve o teatro uhum, comercial, do entretenimento, e teve sempre esse teatro mais preocupado em dialogar com as pessoas. Assim, a gente tem mil exemplos na história do teatro, desde a tragédia grega, mas o Shakespeare, o Molière, a comédia dell'arte. Então, são tradições que nunca se perderam e que sempre existiram, não é um teatro que se faz na rua, uhum. enfim, que dialoga com outro tipo de público. E é um tipo de teatro que eu, pessoalmente, gosto muito. A gente vê que, bom, você deve ter acompanhado, quer dizer, a gente criou.
lá na Baixada, eu participo com um grupo de teatro lá de Itaguaí. Eu faço teatro em Itaguaí e faço teatro na Zona Oeste, Santa Cruz, né? Tem a Companhia do Invisível, Santa Cruz, que a gente faz teatro nas casas. Inclusive, o nome da Companhia do Invisível é, de alguma forma, inspirado no Teatro do Invisível, Boal, né? E lá em Itaguaí a gente tem a Companhia Casa Verde. A gente está sempre discutindo essa questão de centro e periferia, né? Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, você tem, sei lá, mais de 40 espetáculos em cartaz, sei lá, no final de semana, não sei. Mas você percebe que a maioria desses teatros, né, tanto público quanto particular, eles estão concentrados numa região muito pequena da cidade, que é entre o centro e a Zona Sul. Eu moro em Santa Cruz, que é a Zona Oeste do Rio, que representa 40% da população, ou seja, a maior parte da população do Rio de Janeiro está na Zona Oeste, e é justamente onde a gente tem menos equipamentos culturais, né? Você pega um bairro como Santa Cruz, você não tem cinema, você não tem livraria, né? Você não tem teatro, né? Então, acaba que muitas vezes esses grupos têm uma certa dificuldade para se deslocar, para ir para esses espaços, né? E acabam tendo que se reinventar. Eu, por exemplo, aqui em Santa Cruz, a gente descobriu um jeito de fazer teatro que foi ir para a casa das pessoas. Ah, não, isso foi fantástico. Né? Então, a gente vai para dentro da casa do morador de Santa Cruz. Café com bolo. Isso, exatamente. A gente fez um projeto chamado Café com Machado, que eu adaptei o conto do Machado, e a gente foi para dentro da casa dos moradores. E a única coisa que eles tinham que fazer é convidar o vizinho. Tinha obrigação, assim, a gente convida o vizinho e a gente vai lá ver teatro. E eu tenho a impressão, e eu tenho assim, acompanhado outros grupos, né? Tem muitos grupos da Rede Baixada que estão se sobressaindo, grupos ligados à FETAERJ, né? Que é a Federação de Teatro do Estado do Rio de Janeiro, que trabalha principalmente com muitos grupos do interior, que tem um público incrivelmente apaixonado por teatro. Né? A gente tem aquela que fala, as pessoas não gostam de teatro. Então, não, todas, por exemplo, a gente em 2 dias aqui, eu joguei no Facebook que a gente ia fazer teatro nas casas. Em 2 dias nós já tínhamos fechado 2 meses de temporada. Ai, que maravilha! Uma maravilha. Das pessoas pedindo, né? E eu tenho rodado, eu fui em Japeri assistir o Grupo Código, né? Tem a galera de Queimados lá com o Leandro Santana, tem o pessoal da Ciacerne, tem uma galera bacana, o pessoal de Caxias, né? O pessoal de Nova Iguaçu, você foi lá, tem o Fama, tem o pessoal do Covasco, tem o Lino Roca, tem uma galera por aí que está conseguindo fazer teatro, mesmo que não ganhe dinheiro, né, com essa dificuldade toda, mas que de alguma forma está fazendo isso. Inclusive tem alguém até fazendo uma pergunta aqui, como é que se você acha positiva ou negativa a volta ao teatro amador? Né? Inclusive aqui em Santa Cruz, Serginho, que está aí pela live, aqui em Santa Cruz tem um grupo de teatro chamado ETA, Elenco Teatral Amantes da Arte, que provavelmente deve ser um dos grupos de teatro mais antigos do Rio de Janeiro. Foi onde eu também comecei a fazer teatro, o seu Moacir Teixeira, e um grupo que existiu por mais de 40 anos. E agora eles têm feito um festival aqui em Santa Cruz muito bacana, só de grupos amadores, né? Incentivando essa coisa do grupo amador de fazer, e que tem sido muito bacana, porque tem movimentado essa galera aqui. Eu acho o teatro amador fundamental para a existência de todo o teatro, porque é ali que a gente começa, né? E acho que tem essa coisa desse grupo que você falou lá de São Paulo, do faz tudo, né? Sim, a gente faz porque eles não são amadores. É outro tipo de... Sim, pois mas tem esse espírito, porque o amador vem de amar, né? Mas olha, também tem ama-ador. É. Dentro do amador tem amar-ador. Então, mas olha, esses grupos que eu mencionei são extremamente, como eu posso dizer, os melhores atores estão lá. O Teatro de Arena podia ser considerado um teatro amador. Então, sim, todos têm esse empenho em escrever bem, tem uma exigência muito grande. Se você pensar bem, sei lá, o Sérgio Carvalho seria um teatro amador, e não é? Sim. Mas é um teatro de grupo, onde todo mundo divide assim, as funções, as pessoas não vão... Teatro de Soleil funciona assim, o famoso, Ariane Mouchkine.
Isso. Claro que, no caso Soleil, tem subvenção do governo, mas porque o governo da França dá subvenção para todo mundo, e particularmente para um teatro tão importante como esse, que é tão representativo, né? Então, A França só, ter o Soleil. Mas, enfim, o que caracteriza o amador é gente que não vive disso, né? Que vive de outra isso. coisa. Mas eu estou falando também de grupos que vivem do teatro, mas Sim. vivem de uma maneira mais modesta, assim, não tem os salários da Globo, não são vedetes assim com nome que ganham muito dinheiro às vezes, né? Mas tem gente que ganha um X dinheiro, às vezes até porque eu já vi espetáculos nos containers que funciona muito bem, está sempre lotado, sabe? Uhum. Então eles dividem o dinheiro. Por isso que eu brinquei, é o movimento sem terra, movimento sem teatro, porque é um funcionamento assim de cooperativa, né? Talvez seja Uhum. interessante voltar a esse funcionamento, mas o espírito assim é de um profissionalismo que não tem no teatro chamado profissional. Posso te Uhum. dizer, assim, eu que participei, me formei nesses grupos, assim, a quantidade de aulas que a gente tinha, quantidade de professores, e os meninos de Nova Iguaçu, então, que eu sou mais próxima, eles estão em todas as escolas, estão na Unirio, e estão na Martins Pena, estão sempre se aprimorando, se aperfeiçoando. Então, o teatro para eles está em primeiríssimo lugar. Ó, Mas, Cecília, estão te perguntando aqui se você sabe se tem iniciativas, como é que estão as iniciativas de teatro em Buenos Aires? Você tem alguma informação? Buenos Aires é uma coisa impressionante, Damascena. Também é chato eu ficar falando assim. Ah, Buenos Aires. Mas Buenos Não, mas Aires é importante, eu quero que você fale. Você tem feito uma coisa tão bonita ultimamente do teatro. tem uma quantidade de teatros, uma quantidade de grupos. E as pessoas fazem teatro na garagem da casa deles, na sala da mãe. É uma coisa impressionante, em teatro de qualidade. Um teatro muito bom. E tem um público que se habituou a frequentar os teatros. Então, de alguma forma, eles se sustentam. É, é muito bom. E eles não têm muita ajuda do governo, nunca tiveram. Uhum. E você tem feito um projeto que eu acho muito bacana. Eu até cheguei a te acompanhar um pouco lá no Teatro Poeira, da leitura de textos de teatro latino-americano. Ah, mas Por que a gente tem tanta dificuldade aqui no Brasil de se relacionar com o teatro sul-americano? O que você acha disso? Você que roda aí. acho, É a acho, língua? acho que a recíproca é verdadeira, porque lá É. fora não conhece muito o teatro brasileiro. É uma pena, é lamentável. Agora, o Boal está sendo muito publicado na Argentina, mas as peças de teatro estão sendo publicadas e estão sendo montadas. Uma editora teve essa iniciativa, como ele primeiro publicou Revolução na América do Sul, aí publicou a Revolução na América do Sul e um grupo de teatro que faz teatro assim num parque, um parque muito bonito, na Aham. periferia, numa periferia, não é no centro, montou a peça. Então a gente fez o lançamento do livro ali, quando naquele parque. E Uhum. depois então publicaram Murro em Ponta de Faca e publicaram o Tio Patinhas, Uhum. Uhum. livrinhos assim pequenos. Olha que a Argentina também tem uma crise econômica tremenda. Eu nunca perguntei se eles vendiam os livros, porque na verdade, porque é uma loucura você publicar teatro, pouquíssima gente compra, né? E esse material todo do Bal está onde hoje? Está na Unirio ou não? Não, estive no Rio há 10 anos atrás, já rodou o mundo. Agora está em São Paulo, no Museu Lazar Segal. Acho que lá fica. É, né? Acho que lá fica. Tomara, né? Não, acho que lá fica, porque eles não dependem tanto de verba do governo. Uhum. E é um lugar muito agradável, onde é muito agradável você ir lá para consultar. E tem um arquivo de artes de espetáculo muito bem organizado, sabe? Uhum. Está muito bem preservado, eu gostei muito. E as pessoas são muito bacanas também. Não que as do Rio não sejam, mas é muito tranquilo, muito, muito agradável. Cecília, como é que está o teatro do oprimido hoje? No Brasil, no mundo? Como é que está hoje o teatro do oprimido? A gente
e se perde com o teatro do oprimido, porque está sendo feito em lugares que você nem imagina e traduzido para idiomas que você nem sabia que existiam. Então, ele está praticamente no mundo inteiro, né? Uhum. Se espalhando pelo mundo. Está em Assim. todos os continentes, praticamente, né? África, Europa. Sim, na África e Moçambique tem um grupo muito importante, tem agora toda a África que fala português, não é? E na Europa, sim, vários países já tinha muito, mas agora, depois do falecimento do Boal, ele se espalhou também na Ásia, se espalhou na Rússia, se espalhou assim, em lugares assim, como a gente tem um agente que mora na Alemanha, né? Que é uma pessoa ótima, aliás, é um catalão de Barcelona, que fala com a gente. Então, ele me manda assim, umas propostas de lugares que, sinceramente, eu nunca ouvi falar. Recentemente mandou. O George está mandando dizer que o George foi meu primeiro professor de teatro. Ele é lá de Itaguaí e ele é apaixonado, estudou com o Boal. E ele está dizendo que lá em Itaguaí o Teatro do Oprimido também está vivo, com ele lá, ó. Ah, então. E aí, bom, mas por isso te digo assim, a gente não tem o controle do que está acontecendo lá fora, né? Uhum. Mas é interessante, assim, como foi um método assim que as pessoas aceitaram e gostaram. Alguma coisa falou assim para as pessoas que interessou. Muita gente de vários lugares do mundo, várias nacionalidades. Realmente tem em tudo quanto é lugar. E queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que surgiu. Você pode falar um pouquinho para a gente? Como é que surgiu? Porque eu acho que não. Eu ouvi falar que não foi o Boal que deu o nome Teatro do Oprimido. Parece que ele tinha dado um outro nome e Não, alguém eu conto sugeriu. isso. Eu Como conto é que isso. fala? Foi Não, eu você, conto. como é que foi? Não, eu sempre conto isso porque é uma coisa que me incomoda um pouco, com todo o respeito que nós devemos a Paulo Freire, é pensar que o teatro do oprimido simplesmente é um filho da pedagogia do oprimido e não tem nada a ver, nada. O Boal estava longe de se importar com a pedagogia, francamente. Esse Boal é um homem de teatro do início ao fim. Então, mas ele, como além de ser um homem de teatro, que sempre foi, embora tenha sido formado em engenharia química, né? Não. Mas isso era porque tinha que levar um diploma para o pai português, sabe? Um português de Trás-os-Montes, que veio, tinha uma padaria na Penha Circular. Então, esses pais, para eles, era muito importante que o filho tivesse um diploma. Um diploma de teatro não queria dizer nada. Então, ele foi fazer Uhum. engenharia química no FJ, justamente. Então, mas como Boal sempre se interessou pelas teorias do Carlos Marx, sempre foi marxista, então, quando ele foi para os Estados Unidos estudar teatro e voltou, toda a preocupação dele era se comunicar com um tipo de público que não ia ao teatro, né, na verdade. Quer dizer, o teatro iam os estudantes. Uhum. A gente já sabe, né, que os estudantes também querem mudar o mundo. Mas por sorte, né? Os jovens querem mudar o mundo. Mas, assim, ele conta no livro, justamente no Teatro do Oprimido, que como era a época do Goulart, né, nos anos 60, o Teatro de Arena viajava muito pelo interior do país e foi a Pernambuco fazer teatro em cima de caminhões para camponeses, que Uhum. tinha as ligas, né? Então, numa ocasião, eles apresentaram uma peça, que não sei qual era, francamente, não sei se era Mutirão em Novo Sol, não sei qual era a peça, porque normalmente também eles levavam a Revolução na América do Sul, era feita em cima de caminhões. Mas aqui era uma peça que falava que os camponeses iam se levantar em armas para tomar uma terra de um coronel. E essa peça realmente eu não conheço. Mas, Nada. enfim, não conheço esse texto. Mas, então, a questão é que estavam fazendo essa peça, e aí, quando terminaram, né, e então ia ter um diálogo com o público, que ia daquele jeito, na rua, a Uhum. cavalo, sentava no chão, passava um cachorro, uma criança chorava, aquela coisa. Eu também adoro fazer teatro assim. Eu fiz muito na Argentina quando era jovem. Então,
dos camponeses, que o Boal diz que chamava Virgílio, eu não sei se é verdade ou não, ou o nome que ele inventou, falou para eles: ai, mas que bom que vocês vieram até aqui para nos trazer essa peça, porque nós temos um conflito com um coronel aqui vizinho, então já que vocês vieram com esse entusiasmo, esse espírito, vamos amanhã todos, vocês e nós, vamos com a gente brigar com os jagunços lá do coronel. Aí o Boal conta que ele teria ficado assim muito sem jeito e diz: ai, não, mas olha, nós temos armas aqui, mas são armas de teatro, não são armas de verdade. Que aí o Virgílio ficou pensando e falou: ah, bom, são armas de teatro, mas vocês são de verdade e nós temos armas. Então venham com a gente amanhã, que a gente vai brigar com os jagunços do coronel. Aí nova pausa, aquela saia justa, imagino eu, e o Boal falando: não, mas acontece que nós somos atores. E que Virgílio falou assim: ah, então o sangue que vocês dizem na peça de vocês, que a gente tem que verter, é o nosso, não é o vosso? E o Boal se deu conta do óbvio, quer dizer, que iam pregar a revolução, mas que eles não iam pegar nas armas eles mesmos, né? Então, resolveu fazer esse teatro, essa proposta de teatro interativo, em vez de ir lá dar lições de como tinham que ser as coisas, era perguntar para as pessoas do que elas precisavam, quais eram as opressões que elas tinham e como estavam pensando resolver essas questões, quer dizer, que alternativas elas tinham, e uma alternativa que ia ser encontrada em grupo, né? Nesse sentido, ele se encontra com Paulo Freire, que parte assim do que as pessoas querem, sabem e precisam. Mas, nesse sentido, se encontra também com Freud, sabia? Opa! Se encontra com Freud, sim, porque a pergunta da psicanálise, no fundo, assim, a psicanálise te dá a palavra, como o teatro do oprimido te dá a palavra, né? A psicanálise, a primeira proposta que te faz é: fale você. E a aposta que a psicanálise faz é que você sabe. Você sabe o que te acontece, você sabe qual seria o melhor caminho para você. O problema é que você tem que se escutar, e você tem que sempre pensar que tem alternativas, não é? Que nada é uma coisa que não tem solução. Então, é por isso que o Boal depois se interessou pelo lado, assim, pelo aspecto que poderia ser assim mais terapêutico, mas não terapêutico no sentido de uma terapia, no sentido de que a fala é terapêutica, falar é terapêutico. E você vê que quando tem um governo autoritário, a primeira coisa que se faz é impor um pensamento, impedir que você pense, impedir que você fale. Isso foi tentado aqui. Isso foi tentado aqui muito recentemente, não é? Que proíbe tal livro e não. A primeira coisa é impor um dogma e todo mundo tem que pensar igual. E eu, como sou psicanalista, uma psicanalista que exerce a psicanálise, gosta, eu sou contra todo e qualquer dogma. Inclusive os que foram praticados em alguns países que falaram que eram comunistas e não eram. Isso não é o comunismo. Pelo menos não teria que ser. Sim. Não é? Se é para oprimir as pessoas em nome de outra doutrina, então não vale a pena, de nenhuma doutrina. E que cada um, não é? Sem ser uma anarquia, mas que cada um tenha a liberdade de pensar o que quer. De pensar o que quer e de fazer o que quer, sempre e quando não prejudique os outros, né? Eu acho que até Jesus falava essas coisas, para te falar a verdade. Que Jesus me parece, não sei se ele existiu, não sei se é verdade, mas se conta dele na Bíblia, me pareceu uma pessoa muito inteligente, que está sendo muito mal entendida e muito mal transmitida. As pessoas teriam que ir à Bíblia e pensar com a sua própria cabeça, em vez de escutar interpretações da Bíblia.
Uhum. Legal você contar essa experiência do teatro oprimido. Eu sempre fiquei pensando assim, né? Eu comecei lá estudando Brecht, né? Bom, Bal também estudou muito Brecht. Né? Pois é, Piano mas também. é, 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 quer dizer, o Brecht já tinha essa coisa de causar o estranhamento, de querer provocar o público para que o público pensasse, né? Não apenas que o público visse aquilo como uma historinha bonitinha e saísse dali, não, mas que o público saísse dali incomodado. Mas eu acho que o Boal, quando ele cria o teatro oprimido, quando vocês criam o teatro oprimido, e que coloca essa voz na boca do público, quer dizer, isso que você falou que é freudiano, quer dizer, você tem a resposta mesmo, ele ainda consegue dar um passo, me parece, que dá um passo além ainda do Brecht. Né? Assim, quer dizer, o Brecht Sim, quebra a quarta parede, essas coisas todas, mas ainda continua sendo a voz do ator. sim. Né? E quando vem o Boal, ele... Bom, isso é a minha impressão, minha leitura. É como se não bastasse apenas a voz do ator. O diálogo verdadeiro precisa também ouvir o outro. Né? Quer dizer, o público também tem resposta para isso. Não apenas o teatro apresenta uma resposta e o público sai dali com aquela solução. Né? Não, mas olha, Damascena, eu acho sim que o Boal, ele faz uma proposta que é fundamental, né? Porque ele diz assim, e é óbvio, assim como, você sabe, você é professor, tem lugares que são lugares de poder. O palco é um lugar de poder. Então, você permitir que o público transgrida e que ele também se aproprie do palco, ele está fazendo uma experiência de mudar de lado também e de Sim. um poder compartilhado. Então, isso muitas vezes não é suficientemente analisado, não é suficientemente visto. Não é só que você dá a palavra, você cede o teu lugar, você troca os espaços, né? E isso é muitíssimo interessante, eu acho, sabe? Eu vi muitas sessões assim, de teatro fórum, onde as pessoas ficavam todas quietas e elas começam a ficar tão interpeladas assim, pelo que está acontecendo, começam a fervilhar, ah, eu tenho uma ideia, eu vi até amigas minhas querendo entrar no palco, não tem coragem e de repente vai, sabe? De repente vai e dialoga com os atores. Por isso que a impressão que dá o teatro do oprimido é que é muito fácil de fazer e é muito difícil de fazer. É muito difícil porque o animador ele tem que ter uma mega sensibilidade. Ele tem que saber, sabe, ceder de fato espaço para o outro e não fazer de conta, mas ao mesmo tempo ele tem que conduzir a assembleia, sabe, onde todos podem falar e tem que ter a coragem e tem que se sentir encorajados também a dar a sua opinião, né? Mas ao mesmo tempo não pode virar uma loucura completa, não é? Sim, sim. Que às vezes vira, né? Eu uma vez na igreja de Recife, na igreja de Dom Helder, que o Boal levou o grupo da França para fazer teatro do oprimido lá, e um cara ficou pelado. Nossa! Então, fica complicado. Dentro da igreja, por mais que seja da Dom Helder, Nossa! o cara começar a tirar a roupa, fazer um striptease. Você tem que saber lidar com situações, às vezes, que você nem imagina que vão acontecer. Uhum, Ah, uhum. meu Deus. Mas é muito gostoso, muito legal, é muito interessante. Eu estou Voltem a vendo aqui. fazer vocês aí, Teatro do Pois Oprimido. é, pois é. Eu, por exemplo, nessa experiência que a gente teve de fazer o café com Machado na casa das pessoas, então quando acabava a peça, a gente oferecia um café e nesse café a gente fazia uma roda de conversa. Né? E aí a gente foi escutando, cada casa que a gente ia, a gente escutava histórias. Inclusive tem uma que que eu sempre gosto de contar, porque essa senhora que nós fomos na casa dela, ela trabalhava como empregada doméstica em Copacabana. Uhum. E aí ela falou, e ela passava a semana inteira na casa da patroa, ela tinha 3 filhos, e ela só via os filhos no final de semana, quando ela voltava para casa. E aí ela falou assim para a patroa dela, vai ter teatro lá na minha casa, em Santa Cruz. Aí a patroa dela falou assim, como assim que
eu moro em Copacabana, eu não tenho teatro na minha casa, e você vai ter teatro na sua casa. Eu falei, então se a senhora quiser, a senhora vai ter que ir lá em Santa Cruz para ver. E aí a gente ouvia tanta história nas casas que a gente ia, que o nosso novo espetáculo que nós estamos fazendo agora se chama Casas. Porque a gente resolveu transformar a casa no tema, porque assim, a questão da moradia para quem mora na periferia é uma questão muito séria, fundamental. Cecília, tem uma coisa do Instagram que é muito louco. A live vai cair daqui a 20 segundos. Tudo bem. Entrando para nos despedir, né, Damascena, que a gente já falou pra caramba. Da próxima vez a gente faz uma peça de teatro, já diretamente uma obra, sei lá. A gente podia, de repente, combinar de ler alguma coisa. Né? A gente podia combinar de tá ler. Tá bom, topado. Mas então, olha, fica combinado um próximo papo, então. Isso. A gente vai combinar coisas para a gente ler e eu vou, assim que acabar essa quarentena, vou voltar a falar contigo para a gente combinar da gente passar esse documentário aqui. E aí já convidar a galera toda que está aqui para assistir. O documentário chama-se Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz. Cecília, muito bom falar com você, viu? Muito bom falar com você também. Foi uma experiência, minha primeira experiência no Instagram. Nunca vi, não sei por quê. Agora a minha Bíblia é o Twitter. Né? Eu ainda não tenho Twitter. Eu não tenho familiaridade. Eu ainda não tenho Twitter. Interessante. É a segunda live que eu estou fazendo de conversa. Então também não tenho muita experiência nesse negócio de live do Instagram, não. Estou aprendendo isso. Não, mas então, agora a próxima, de repente, você faz com o pessoal do Carminho. Para falar do documental. Pois é, vamos fazer essa troca. Eu quero continuar fazendo essa troca porque se pelo menos a quarentena me obrigou a ter que achar essa ferramenta que eu não sabia. Fantástico, muito bom, excelente. Gostei muito, viu? Então, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Cecília. Um beijo para vocês e para todos os que estavam nos acompanhando. E sei lá, o que eu posso dizer? Paciência na quarentena e fiquem em casa. Pois é, vamos ficar em casa. Beijo, Cecília. Tchau. Beijo Beijo para a filha. Tchau. Beijão.